Olá, muito boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim, que Deus te abençoe sempre, que Deus abençoe sua casa, toda a sua família e que Deus faça prosperar toda a obra das suas mãos. Vamos ao tema de hoje. Ainda bem que alguém morreu no meu lugar. É curioso isso, né? Você já imaginou se todo réu encontrasse um substituto? Se todo réu condenado encontrasse alguém que pagasse pelo seu crime, que pagasse em seu lugar, mesmo se fosse uma pena de morte, imagina se um réu ser justificado a sua pena, ser justificado o seu crime, o seu delito, a sua infração, a sua transgressão. Imagina se ele fosse justificado por alguém que se colocasse à disposição de pagar pelo crime daquela pessoa. Imagina isso. Seria muito bom, seria ótimo. A pessoa, com certeza, ia dever muita gratidão àquela pessoa. Imagina, isso normalmente você não vai ver nem nas melhores famílias. As pessoas são responsáveis pelos seus crimes, as pessoas são responsáveis pelos seus atos. E ninguém sequer vai tomar uma culpa que não é sua. Ao contrário, quando a pessoa percebe-se que ela está sendo culpada de algo que ela não cometeu e que existe um culpado e que de repente aquela pessoa está transferindo a sua culpa, logo então aquela pessoa vai buscar por justiça e vai provar a sua inocência e vai tentar mostrar o culpado. Isso é comum, isso é normal que ocorra. Mas eu vou dizer para você que no reino de Deus tem uma justiça que ela é muito diferente da justiça do reino da terra, do reino que nós conhecemos aqui na terra. Vamos lá então para você entender o objetivo desta palavra. Quando o homem foi criado, ele foi colocado no Jardim do Éden. O Jardim do Éden nada mais era do que um paraíso, um lugar onde o homem podia desfrutar de toda a comunhão com o reino de Deus. Até então, o homem não tinha conhecimento de outro reino, a não ser o reino de Deus. Até existia já um reino adversário, um reino mau, um reino maligno, um reino diabólico, que esse reino, na verdade, foi gerado através de uma rebelião, foi criado por uma rebelião. E todos nós sabemos que esse reino é o reino de Lúcifer. A Bíblia chama de reino maligno, o reino das trevas. E Deus, ele é o criador de todas as coisas. Inclusive esse reino, ele é composto de criaturas de Deus. Mas a justiça de Deus, ela então condenou, diz a Bíblia, a terça parte dos seres celestiais, e eles condenados, eles tiveram que sair do reino de Deus, e então formou-se um reino que tornou-se reino adversário, um reino maligno. Veja bem, o homem desfrutando de tudo na terra, no Éden, ele, mesmo assim, ele transgrediu a lei de Deus, ele pecou contra Deus, e todos sabem qual foi esse pecado. O homem tinha sido proibido de comer de uma árvore, e Deus denominou esta árvore de ciência ou conhecimento do bem e do mal. O homem então pecou comendo
desta árvore. E ali então havia uma sentença. Deus havia falado que se o homem comesse daquela árvore, certamente ele morreria. Então a sentença era uma sentença de morte. Portanto, no dia que o homem comeu, ele então passou a conhecer o outro reino, ele deixou de viver aquela inocência de apenas viver no reino espiritual, no reino de Deus, e ele então conseguiu ver o que antes não via. E ele percebeu a sua nudez. E ele foi rapidamente fazer roupa com folhas. Diz a Bíblia que eles pegaram folhas de árvores e fizeram aventais para cobrir a nudez. E Deus então vem e começa a chamar o homem ali no jardim do Éden. E o homem, escondendo-se de Deus, ouvindo então a voz de Deus, e Deus pergunta para ele o que ocorreu. Por certo, é lógico, pelos atributos de Deus, que é onisciência, onipresença e onipotência, Deus sabia já do que havia acontecido. Mas, então, Deus quer ouvir do homem a sua confissão. E ele, então, confessa que havia pecado, que havia comido do fruto proibido. Lógico, ele começa a justificar, dizendo que foi a mulher que Deus deu para ele, e etc. Tal. Isso é natural, né? É natural do ser humano sempre querer procurar um culpado. Mas, na verdade, ele sabia da sua sentença. Ele tinha consciência que a sentença era uma sentença de morte. Mas Deus surpreendeu o homem. O homem não morreu. Imediatamente ali não houve uma morte, não houve, então, uma morte súbita no Éden. Não. Deus matou um animal no lugar do homem. Um animal foi sacrificado no lugar do ser humano. Um animal foi sacrificado e dele foi tirado o couro, e com a pele, com aquele couro do animal, foi feito então uma roupa para o homem. Isso significa que Deus estava sacrificando aquele animal no lugar de Adão, no lugar de Eva. Deus sacrificou aquele animal para expiação do pecado de Adão. Deus então expiou o pecado. Deus encobriu o pecado através daquele sacrifício. E então Deus apenas tomou uma atitude de tirá-los do jardim, porque eles não poderiam comer da árvore da vida, para que eles não vivessem eternamente. Então eles escolheram comer o fruto da ciência do bem e do mal, ou seja, ele escolheu a viver nessa batalha dos dois reinos. O homem escolheu isso, né? Até então nós vivemos uma batalha constante entre o reino de Deus e o reino das trevas. E isso foi uma escolha feita lá no Éden. Mas Adão não teve então a morte súbita e o animal morreu no lugar dele. E hoje, pastor? E hoje, qual é a nossa expiação? Como é que eu sou perdoado dos pecados cometidos por Adão? Como é que eu sou reconciliado com Deus? Pois bem, no meu lugar não foi morto um cordeiro, um animal, não. Muito mais. A Bíblia diz que Deus proveu para si um cordeiro. Deus proveu para si um cordeiro. E esse cordeiro tem nome. Chama-se Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no seu lugar, para a salvação eterna, para perdão dos meus pecados, para perdão do pecado de toda a humanidade. Pois as palavras
de João descreve muito claramente isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta era a mensagem de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você precisa conhecer. Você precisa conhecer o Evangelho e assim fazendo você vai entender que há um Cordeiro de Deus que morreu no meu lugar e no seu lugar para nos justificar diante de Deus e para nos reconciliar com Deus. Então, procura isso, procura entender e você vai poder desfrutar desta bênção, a bênção da salvação. Que Deus te abençoe. Espero te encontrar na próxima vez, aqui também nesse mesmo canal, para você ouvir mais uma palavra de Deus. Deus te abençoe.